Professor, fazer uma pergunta aqui com relação a uma música que estava presente nos anos 60 e diria que ainda, né, tem muito dela, que é a chamada música da jovem, ligada à Jovem Guarda, Jovem que Guarda. teve um papel, ou Roberto tem Carlos. ainda um papel importante naquele período. Como é que essas questões se articulam, como essa música, essa musicalidade se articula com a música popular? E uma outra questão é o regionalismo. Como é que ele se apresenta? Até onde eu sei, até onde eu compreendo, essa chamada música popular, Não. ela é de uma determinada parte Urbana, de exatamente. da população. Como é que isso se dialoga com É os regionalismos? uma ótima também? questão, porque eu acabei não tocando nesse assunto. Jovem Guarda foi muito importante nos anos 60. Foi outro braço muito importante da indústria cultural e fonográfica brasileira. Normalmente, a nossa memória social diz o seguinte: a Jovem Guarda foi inventada pelo regime militar para combater a MPB de esquerda conscientizante. Em parte, isso é verdade, mas eu acho que é a coisa mais complicada. Tanto que, no âmbito do mercado, o que deu mais certo foi a MPB. Vocês podem achar que eu fiquei louco, mas, né, vou tentar argumentar. O festival de 1967 da TV Record, que era o termômetro mais importante da indústria da música e da televisão, por exemplo, teve o afluxo de muitos cantores da Jovem Guarda, né? O próprio Roberto Carlos passou a cantar música engajada, porque era aí que estava o sucesso. Pode parecer piração, mas lembra de uma música que não ficou tão famosa na carreira dele, mas que se chama Maria, Carnaval e Cinzas, né? 1967. É um samba que fala de mortalidade infantil, na boca do Roberto Carlos, né? Por quê? Não era mais o Quero que Vá Tudo para o Inferno, de 2 anos antes, 65. Era um tipo de música que tentava dialogar com o samba, com letras engajadas, com a cultura de festival, né? Então é interessante isso, né? A Jovem Guarda, nesse sentido, é que vai atrás da MPB, do sucesso, do paradigma da MPB, do modelo da MPB, e não o contrário. A Jovem Guarda se diluiu como movimento no final dos anos 60. E ela vai dar origem exatamente em parte, à música brega, né? Em parte. O regionalismo, né? Uma intervenção aqui difícil. Vocês estão conseguindo ouvir? O regionalismo, né? Eu acho que aí é uma coisa mais complicada. Porque o regionalismo, no Brasil, a cultura regionalista no Brasil, não só na música, ela é muito importante na história do Brasil. Eu diria que ela é mais importante que a cultura nacionalista. O regionalismo deu mais certo... Quer que eu pare um pouquinho? Tá difícil de gravar? Não, tá bom. Cansou da palestra? Chega. Tá falando, chega, quero festa, não chega de palestra. E, né, tô falando que até o cachorrinho cansou da palestra. Cachorrinha, né? Enfim, então o regionalismo, eu acho que é muito importante na cultura brasileira, mais do que o nacionalismo. Ele é um sistema cultural que deu mais certo, né? Ele foi um investimento muito forte das oligarquias regionais. E muito do que a gente chama de regionalismo exatamente é uma invenção, é o que a gente chama na história de uma tradição inventada, né? Que pega aspectos da cultura comunitária de base e transforma numa linguagem que expressa uma unidade uma determinada região do interior ou um tipo de cultura ligada a uma unidade da federação. Por exemplo, o regionalismo gaúcho, por exemplo, né, que é um dos mais bem articulados e formatados que existiu. E foi uma criação da Primeira República, né, do finalzinho do século XIX e começo do século XX. Né. Caipira, em São Paulo, foi praticamente uma invenção dos anos 10 e 20. Né? Essa ideia do caipira. Já existia na literatura alguns personagens no final dos anos... em 1870, 1880. Mas essa ideia da cultura caipira, da música caipira, basicamente é anos 20. Né? A música caipira, enfim, Cornélio Pires, né, 1929, o primeiro disco de música caipira. Ou seja, é uma invenção, num certo sentido. Não é só... Tem que tomar cuidado com esse mito da autenticidade, né? Então, o regionalismo está muito ligado a um tipo de sistema cultural que se desenvolveu muito entre os anos 1900 e 1920 e que ficou muito marcado. Aí eu acho que existe o regionalismo que está ligado a estados e o regionalismo que é ligado a regiões, né? Por exemplo, Nordeste, né?
a ideia de sertão, né? Esse conceito de sertão que está ligado a um determinado regionalismo brasileiro. Isso é produto do final do século XIX. Aliás, o Euclides da Cunha tem muito a ver com isso, né? O livro Os Sertões, né? É uma configuração do sertão como unidade cultural, social, econômica, né? Que tem uma longa tradição. Até hoje se discute a questão do sertão, né? O cinema incorporou essa ideia. Então, vocês vejam que não dá para falar em cultura autêntica, do grau zero da cultura, né? A cultura é sempre uma invenção. São sistemas simbólicos que são sempre mobilizados, inventados, reinventados, esquecidos, depois lembrados de novo, né? E o regionalismo acho que tem essa questão. A MPB se apropriou em parte desse regionalismo, né? Não da Jovem Guarda, mas do regionalismo sim. A própria Disparada do Vandré é uma leitura do regionalismo da música caipira, né? Enfim. E outro gênero muito importante na MPB era o baião, né? Que expressava um determinado regionalismo nordestino. Aliás, o baião é uma música que se formata nos anos 40. Né? Luiz Gonzaga. E é interessante que o Luiz Gonzaga, não sei se você deve saber dessa história, né? Quando ele vem cantar no Rio de Janeiro, ele vem de terno e gravata. Ele não vem de cangaceiro, né? Que é uma roupa que o consagrou. Ele vai de terno e gravata. Aí alguém fala, não, né? Você tem que se fantasiar porque você vai fazer mais sucesso. E aí ele põe aquela roupa que o marcou. E ele se inspirou em quem para se vestir daquele jeito? É assim, Lampião. Mas ele se inspirou num cantor gaúcho, que fazia muito sucesso na rádio naquele momento, nos anos 40, que se fantasiava de gaúcho. Aí o modelo foi esse. Quer dizer, claro que a fantasia do Lampião. Ele não pôs a fantasia do gaúcho, né? Mas a ideia de se fantasiar, de se colocar uma roupa típica, né? Vamos dizer assim, regional, típica, é uma ideia que foi inspirada enfim, nesse cantor gaúcho que fazia muito sucesso, né? Com vaneirão, com, enfim, shots, né? Então, o regionalismo é muito interessante, é bem uma coisa à parte. O Marcos Pereira foi um cara muito importante nos anos 70. Foi um publicitário que gravou músicas regionais, mas aí músicas regionais não ligadas a mercado. Ele conseguiu gravar, por exemplo, vaqueiros, cantos comunitários. Aí sim é um material realmente bruto, quase, vamos dizer assim. Material comunitário mesmo. Não era o baião do Luiz Gonzaga, bem ou mal, já era um formato para o rádio. Né? O que o Marcos Pereira fez, vários discos, né? Música Popular do Brasil chama. É uma série de discos muito importante que conseguiu gravar em fonograma músicas locais mesmo, que nunca tinham sido gravadas. Né? Vinil, eu acho que ficou só no vinil. Né? Ficou só no vinil, mas é fácil encontrar, é relativamente fácil, não é difícil não, porque fez algum sucesso nos anos 70. Inclusive ele tinha uma gravadora muito conceituada chamada Discos Marcos Pereira. Né? É um material importante para se conhecer, enfim. Não é difícil achar, não. Oi? Aí vem enfim, o sertanejo, né? Mas já é posterior a essa invenção do Cornélio Pires, que é de 29, o primeiro tipo de. É o que inventou o caipira paulista, né? Aí vem depois as duplas sertanejas, tal. Né? Depois, nos anos 50, surge uma ideia de um caipira autêntico, né? Inesita Barroso, né? Que até hoje faz sucesso na televisão, enfim, um relativo sucesso. Ela é uma das primeiras a falar, não, música sertaneja urbanizada, cheia de instrumento, não pode. Vamos ao caipira típico, que é com a viola. Tal. Então é uma primeira cisão no movimento nos anos 50. Teve há uns 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, uma proibição da prefeitura ou do governo, não sei exatamente, dos bailes funk. Aí o MC Leozinho fez um movimento que juntou um monte de gente e eles transformaram o funk em patrimônio cultural do Rio de Janeiro. E não estou defendendo o funk, mas ele faz uma defesa do funk. Ele fala que o funk é uma música do morro, que é feita com baixa tecnologia, apesar de ser toda em high-tech. É high-tech, mas é baixo. E eles fizeram, enfim, trata de temas que em algum sentido que em algum ponto faz sentido para aquelas pessoas que escutam, né? E por mais que a gente ache horroroso,
Tem algum eco, assim, que eu acho que a gente se dedica pouco pra... Não, assim, a gente não tem gente que se dedica pra isso, mas enfim, eu acho que a gente entende... a gente tem que tratar com pouco cuidado, assim. Em relação a isso é interessante, pelo seguinte, quando você, enfim, pesquisa música popular ou conhece a música popular brasileira, é interessante. Se a gente pegar o que se falava sobre o machixe no final do século XIX, machixe, enfim, um gênero dançante, né? Hoje é patrimônio nacional, praticamente o rio que veio desaguar na MPB, na música popular brasileira. O que se falava sobre machixe no século XIX? Eu já não estou comparando, também acho que existe um lugar para discussão estética, para o gosto, mas do ponto de vista sociológico, o que se falava sobre machixe no século XIX é a mesma coisa que se fala sobre o funk. É imoral, é música de enfim, de gente desqualificada, né? Tem todo esse discurso em torno do machixe. E o machixe era uma música realmente, basicamente, tocada na zona, né? No caso do Porto, né? E vejam, então é interessante que hoje a gente olha o machixe e fala, nossa, machixe, né? Mas era no século XIX desqualificadíssima, né? Eu lembro que o Rui Barbosa, que era, enfim, um importante político brasileiro, intelectual, né? Quando a primeira-dama, Nair de Tefé, tocou um machixe no Palácio do Catete, em 1913, no violão, ele pediu o impeachment do governo, quase. Imagina, a primeira-dama tocar um machixe, né? Daqui a pouco, ele fala isso, daqui a pouco ela gentalha vai estar lá no palácio. Quer dizer, veja como mistura preconceito de gosto, estético, social, político. É diferenciada, a gente diferenciada. Então, mas veja que interessante, né? Veja que interessante. Não sei, o Rui Barbosa eu não assino embaixo. Não.